E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa que nasceu com o intuito de tirar você do perrengue, fazer com que você nem volte mais para o perrengue, nunca mais, né? Jamais. E hoje a gente trouxe um programa, na verdade a gente ia fazer um especial das mães agora, no mês de maio. Então a gente vai trazer programas com temas aí para apoiar as mães em alguns assuntos importantes. E o assunto de hoje é mães no mercado de trabalho e seus desafios. A gente sabe, né, que voltar para o mercado de trabalho depois que a gente tem filhos, principalmente, decidir se a gente vai ficar em casa, se não vai, se a gente vai fazer alguma coisa para ter uma renda, uma receita. Só que às vezes isso não é uma escolha, sabia, Érico? Às vezes isso não é uma escolha. Segundo a pesquisa do FGV, mulheres já chefiam mais da metade dos lares brasileiros e boa parte são mulheres sem cônjuge. Eu particularmente tiro o chapéu para essas mulheres que dentro das suas condições, dentro das suas limitações de tempo, né, consegue dar conta da casa, consegue dar conta dos filhos, tem que trabalhar, né, e aí aquelas que têm o cônjuge ainda tem que dar atenção para o cônjuge. Como que faz isso? Sinceramente eu não sei. Esse texto foi produzido pela Patrícia. Foi produzido pela Patrícia, eu decorei para falar aqui, mas assim, gente, não, é sério, mas eu realmente concordo com o texto produzido por ela e é isso mesmo, eu realmente tiro o chapéu, porque não é fácil. A mulher brasileira, ela tem tripla jornada de trabalho e nós homens precisamos olhar com carinho e não é ajudar em casa, não. Não é porque tem isso, né? Tem. Eu ajudo em casa. Como se fosse um convidado. Não, eu vou ajudar, vou lavar a louça. Não é ajudar. As tarefas da casa, homem, também são de sua responsabilidade. Ai, que gracinha, Paulo. Gostou? Obrigado. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a Daniela, que é CEO da Pink. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Dani, muito grata por ter aceitado o nosso convite. Aproveita e já se apresenta para a nossa audiência. Primeiramente, eu agradeço muito o convite que você me fez. Eu fiquei lisonjeada. Érico, prazer falar com vocês. Eu me chamo Daniela, eu sou CEO da Pink BPO. É uma gestão financeira para escritório de advocacia. Caramba, que legal. Eu nunca tinha ouvido falar em uma empresa que faz gestão financeira específica para o escritório de advocacia. E aí o que gera a minha pergunta, né? Porque a minha pergunta é como e por que a Pink nasceu? A Pink nasceu, eu vou contextualizar. Eu era servidora pública de carreira, eu era concursada, 14 anos de gestão pública. E aí eu queria ser mãe. Eu queria me dedicar à maternidade, porque eu entendo que eu estudei. Meu sonho foi ser mãe, eu fui mãe, como os médicos falam, tardiamente, né? Hoje eu tenho 42 anos. E aí eu quis muito ser mãe e eu vi que se eu fosse mãe no mercado de trabalho, eu teria que ficar 8 horas fora. Não são só 8 horas. Tem a hora que você se arruma, depois tem a hora do trânsito para ir e voltar. E eu tive, graças a Deus, eu fui abençoada por escolher. Eu pude escolher ser mãe. E aí, nessa questão de eu ser mãe, a Patrícia já me conhece há algum tempo, ela sabe que eu sou super ansiosa, eu queria gerar renda. E aí eu fui fazer curso de docinho gourmet. Só que eu sou formada em administração, tenho 2 especializações e 3 MBAs. Eu sempre me destaquei como uma profissional, eu sempre quis ser aquela profissional gabaritada para entregar resultado. E aí o meu marido falou assim comigo: cara, você tem um currículo tão bom, e eu estou precisando de uma pessoa da área de gestão financeira. Olha. Você não quer prestar serviço para mim? Porque ele tem 3 empresas do ramo familiar. Falei, tá bom, então eu vou fazer. Aí eu fiz a gestão financeira das empresas dele, de um mês para o outro o contador falou, o que aconteceu? Aí, não, agora é minha esposa que está tomando conta da gestão financeira. Não, peraí. Peraí que eu vou dar mais clientes para você. O nome disso é BPO e eu não conhecia esse mercado. Por conta da minha especialização e por conta das minhas experiências na gestão pública, veio os escritórios de advocacia. E eu me apaixonei porque eu consegui entregar resultado dos escritórios de advocacia e sou especializada nessa área, né? Trabalhei com licitação por muito tempo. E aí, quando a gente vai para esse mercado, e aí eu sou mães no parquinho conversando, vocês não têm noção de quantas mães formadas com especialização deixaram também a sua profissão
para se dedicar à maternidade, porque sabe que a primeira infância é que faz um adulto responsável. E é como se fosse, assim, se dedicar a 1, 2 anos que seja. Eu falei, cara, e aí eu vejo essas formadas vendendo joias, vendendo doce, vendendo bolo, para gerar renda. E eu quis ter essa oportunidade que eu consegui, querendo ou não, foi meu marido que me deu essa oportunidade de me destacar no ramo profissional, priorizando a maternidade. Eu falei, por que eu, que não tive essa oportunidade, não posso oferecer essa oportunidade para outras mães? E eu conversando no parquinho, você é formada em quê? Cara, eu preciso de alguém nessa formação, você não está interessada em trabalhar 4 horas, que é o horário da criança estar na creche? Sair desse ambiente casa, porque esse ambiente casa detona a mente da mãe? Quero. Então, assim, sair, se arrumar, às vezes não pode sair com o filho passando mal. Não pode sair. Quando o filho dormiu, faz o trabalho de casa e assim que eu dei essa oportunidade e criei a PIC. Caramba, muito legal. Legal, muito né? Eu não legal. tive essa oportunidade, eu quis trazer essa oportunidade para outras mães. Parabéns. Essa é a... E é isso, esse a o gente propósito. entender que, às vezes, a gente terceiriza muito isso, né? Que o governo, que as empresas. Isso aí. A gente tem que se movimentar. É isso aí. A gente, às vezes, depende da gente gerar oportunidade para outras pessoas. É isso aí. Né? Então, olha que bacana, ela se movimentou e teve coragem de falar, ok, eu já sei dos desafios, né? E vou trazer essas mães para perto de mim. Muito Vou legal. gerar essa oportunidade para elas. E aí já vem o gancho da próxima pergunta. Quais são os principais desafios que as mães enfrentam no mercado de trabalho, Dani, na sua visão? Os principais desafios que as mães enfrentam no mercado de trabalho, no meu ponto de vista, é o preconceito. Começa pelo preconceito, sabe? Porque, assim, vou tirar como uma experiência própria. Eu fui fazer o marketing da minha empresa, fui contactar um escritório de uma mulher e eu tenho um portfólio. Ela, eu não quero. Aí eu falei, por que não? Mães, sei dos desafios de mães, eu tenho filho, não contrato. Eu perdi cliente. Olha, ou seja, veio de uma própria mulher, mãe, esse preconceito. Veio. Gente, Absurdo. nossa. E aí a gente pensa assim, cara, o mercado é muito machista. Não é preconceito, sabe? Então, a mãe, quando ela quer trabalhar, eu falo que mulher e mãe, existe um lapso ali que se a maternidade não te mudou, nada mais te muda. Porque você consegue gerenciar o tempo de uma forma tão estratégica, porque você tem 20 minutos. São 20 minutos dedicados que você não faria em 2 horas se você não fosse mãe. Então, se as pessoas entendessem o quanto que uma mãe se dedica no momento que ela está trabalhando, pela oportunidade que ela tem, esse mundo seria muito melhor, porque tem muita mãe que precisa trabalhar e tem muito trabalho disponível. É só unir forças. E só por curiosidade, você não conseguiu essa cliente? Não consegui. Gente. Não consegui, e essa cliente foi indicada, eu tenho grupos, né, de pessoas que fazem gestão financeira, e aí eu tive que indicar uma outra gestão financeira para ela, porque era de um homem. Se fosse Essa homem... foi a justificativa. Se fosse homem, é um absurdo, mas a gente até, né? Porque o homem é machista, aquela coisa toda. Mas vindo de uma mulher, realmente fiquei muito surpreso. Porque o pessoal fica muito, assim, isso vem de homem. Exato. Então... Não, eu vou falar, eu sou muito mais acolhida pelos homens do que pelas mulheres. Caramba. Por quê? O homem, ele não tem noção do quanto que é ser mãe. E ele faz de tudo para ajudar da forma que ele pode. A mulher sabe qual é o desafio de ser mãe, falando. Ela não vai dar conta. Vai dar conta. Olha isso. Cara, sério, eu levei um tapa agora. É difícil. E a Dani falando, eu acabei não falando lá na introdução, eu queria trazer isso que eu vou puxar um gancho para uma próxima pergunta. O FGV também fez uma pesquisa que após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença maternidade não voltam para o mercado de trabalho. E tem uma pergunta que é muito comum no RH, quando você está fazendo entrevista, que é, você pretende ter filhos? E assim, como se ter filhos fosse algo tipo, né? E eu costumo dizer que as mulheres, elas adquirem superpoderes depois que elas viram mãe, e é o gancho da minha próxima pergunta aqui.
Quais habilidades e superpoderes, Dani, na sua visão, as mulheres adquirem depois de terem filhos? Cara, eu acho que existe uma mulher antes da maternidade e uma mulher depois da maternidade. A mulher, por si só, ela tem que lidar com as questões hormonais, que isso, por si só, já faz uma oscilação. Então, você imagina, Érico, uma mulher que lida com abstinência de sono, que lida com um filho doente, que você quer pegar aquela doença para você porque você não consegue ver o seu filho ali passando mal, você quer trazer isso para você. Tem a questão profissional que fala alto também, que você tem que entregar todas as questões que você se comprometeu, querendo ou não, o cliente, ele está ali esperando pelo serviço. Então, o que eu falo sobre superpoderes é saber lidar com a gente mesma, diante de tantos desafios. Porque às vezes a gente tenta lidar com todo mundo, mas e a mãe mulher? Se você não consegue lidar com você mesma, eu falo assim, você quer arrumar o mundo, começa pelo seu guarda-roupa, sabe? Olha pra você, vê a sua dificuldade, fala com alguém do lado, olha, por favor, tô cansada agora, eu preciso de ajuda. A gente vive as gerações que não vêm ao caso, agora a gente acaba estudando as gerações, né? Que nossa geração é a geração que menos pede ajuda por ser autossuficiente. Na realidade, é um monte de adulto ansioso, simplesmente por não pedir ajuda. E aí, quando você vira mãe e que você deixa o seu lado super e começa a ser humilde, pedir ajuda, você vira aquela super mulher mesmo. Que aí você consegue dar conta das questões particulares do dia a dia. Caramba, e como conciliar, diante disso tudo, a vida profissional com a vida pessoal? Como é que dá para fazer isso? Como é que fecha essa conta? A conta não fecha. Nunca fecha. Nunca fecha. Se eu falar para você que a conta fecha, não fecha. O que eu, mãe, outras mães, a gente em conversa, a gente faz assim, este momento eu vou me dedicar a fazer tal coisa. Então, eu vou me dedicar a fazer o melhor que eu posso no tempo que eu tenho. Depois, eu vou pegar uma outra atividade, vou fazer a outra coisa da melhor forma com o tempo que eu tenho. Então, a maternidade, ela veio para mim como uma questão de gestão do tempo de qualidade. Então, eu consigo gerir o tempo. Por exemplo, no final de semana, eu vou sair com as minhas filhas e com meu marido. Cara, esquece casa, esquece roupa. Não tem como, né? Esquece, não tem como. Agora vai ter um dia que eu vou ter que tomar conta de casa, porque eu também sou dona de casa. Aí eu vou falar, marido, filhas, preciso tomar conta da casa. Tem dia igual hoje, eu venho pra cá pra gravar. Marido, preciso que você fique com as meninas. E assim vai. É o pedir, é ser humilde. Porque, gente, é difícil pedir. Mulher sabe, mãe sabe o quanto é cansativo pedir. Mas se você não fizer esse exercício, você vai ficar doente. Verdade. Nossa, gente. Tem que pedir ajuda. Aproveita você, mãe aí que está nos assistindo, que tem dificuldade, né? Porque acha assim, a sociedade cobra tanto, né? Mulher Maravilha. Né? Eu tenho que dar conta de tudo, então a gente pode sim pedir ajuda, a gente pode sim ter rede de apoio. Mas assim, Dani, tem mães que estão nos assistindo agora que elas não puderam, eu falo assim, às vezes chega a ser um privilégio de estar numa posição que você está, que eu estou, por exemplo, de ter um negócio, de ter um horário flexível. Tem aquela mãe que tem que sair 4 e pouca da manhã, bater crachá, trabalhar e só vai ver o filho no final do dia. E eu fiquei por um bom período, eu brinco que os 4 primeiros anos do Davi eu não vi. Eu cheguei em casa uma vez e falei, meu Deus, tem uma criança de 4 anos aqui em casa, socorro. Quem é essa criança? Não vi o crescimento do meu filho. Eu trabalhava em outra cidade, 70 quilômetros, eu ia e voltava todo dia. Então, eu ia e voltava com uma culpa enorme. Então, assim, qual o recado que você tem para essa mãe que está nos assistindo e fala, poxa, eu não tenho essa vida que elas têm, eu tenho que ir e ficar longe do meu filho 8, 10 horas por dia e sente essa culpa. O que você vê em relação a isso? O que você tem de recado para dar em relação a isso? Na minha opinião, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Independente da posição de privilégio que ela tenha, sabe? Vai nascer uma mãe, vai nascer uma culpa. Eu tenho a sorte de ter sido agraciada, de ter o poder de escolha, porque eu sei que muitas mães não têm o poder de escolha.
elas têm mesmo que batalhar, elas têm que acordar cedo, acaba vendo o filho crescendo na horizontal, né? Que sai de casa, tá dormindo, chega em casa, tá dormindo, e aí chega o final de semana, aquela culpa de querer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba que não aproveita nada porque o ambiente tá nublado de ansiedade para curtir aquele momento, né? Mãe, peça ajuda, seja humilde mesmo, sabe? As mães que trabalham durante 8 horas, tem mãe que não tem esse problema. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, a mãe que tem essa culpa e que precisa gerar essa renda, ela tem que entender que ela precisa trabalhar de uma forma com que esses valores sejam invertidos. Lá em casa, com as minhas filhas, eu tenho a Melinda, né, e eu tenho a Isabela, e aí a Melinda fala, mamãe, por que você tem que trabalhar? E eu fui pega de surpresa, porque ela queria que eu ficasse com ela. E eu mostrei para ela que o trabalhar, quando ela crescer, ela tem que ter um propósito naquilo para que ela se dedique àquela área. Então, mãe, pegue essa área que você trabalha e mostre o melhor para o seu filho. Inverta esse valor, sabe? Transforme. É um exercício difícil, porque recebe pouco, mas fala para ele, olha, eu trabalho porque a gente precisa se sustentar, porque eu preciso fazer um propósito, que a sua vida vai ser melhor do que a minha, mas que você entregue um valor para essa criança de que no futuro ela vai precisar trabalhar também. E não sim, eu tenho que trabalhar. Um peso, né? Um peso. Esse trabalho se transformar num fardo, né? Um fardo. Então, se ela começa a inverter essa lógica dentro da cabeça dela, de novo, vamos trabalhar o autoconhecimento para que a gente consiga formar adultos conscientes, né, de si mesmos. Nossa. E autorresponsáveis. Nossa, tá sendo uma aula, e principalmente na questão do pedir ajuda, né? Mulheres, mães, peçam ajuda, mas aí vai um recado para os homens, né? Os cônjuges, né? Que a sua esposa trabalha, que a sua esposa tem que chegar em casa e cuidar da casa, ela não tem que pedir ajuda, entende? Você que é homem, você que é casado, você que é pai, a sua esposa não tem que te pedir ajuda, não tem que pedir ajuda, você tem que contribuir. A casa também é sua, a responsabilidade dos seus filhos também é sua, da criação, porque o que as mulheres fazem, além de tudo, é ainda educar, né? Chega em casa e fazer dever de casa, e estudar para a prova, e ver se o menino está estudando, acompanhar um boletim escolar. Essa responsabilidade também é sua, pai. Então, a sua esposa não tem que pedir ajuda. Você tem que colaborar, porque a responsabilidade também é sua. Isso tem que ficar muito claro, tá? E aí vem a pergunta, né? Quais são as principais dificuldades que as mães encontram quando retornam da licença maternidade? Eu já ouvi casos de que até são demitidas, né? Logo assim, volta, período, né? Passa um período que é aquele período que é segurado, e aí na sequência é demitido. Mas fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ara, eu tenho uma opinião muito particular sobre essa situação, sabe? Como é que eu posso dizer isso? É porque existe um preconceito também voltado para os empresários nesse quesito. Na minha humilde opinião, as políticas que são feitas em volta pensam muito nos grandes empresários. E aquele pequeno empresário que só tem 2 funcionários, que 80% das pessoas, os microempresários, têm 2, 3 funcionários. E aí a mulher engravida. Sim. E aí ela tem todos os exames que ela tem que fazer mesmo, e ela ela, e ele tem que contratar uma outra pessoa. Sobrepõe. E aí, quando ela volta de licença maternidade, tem uma pessoa que às vezes é mãe, se dedicando ao máximo para ficar. Nossa. Eu falo assim, o outro lado também tem um outro lado. Entende? E aí, quando você pega nesse detalhezinho, que existem umas políticas públicas que elas foram criadas para incluir, mas elas mais excluem de forma velada do que... Porque assim, ninguém pode falar, é tabu. Mas é nítido que não funciona. É nítido, é claro, tanto é que a gente está aqui, Dia das Mães, falando justamente dos perrengues que as mães passam por uma política que não resolve. Então, igual que você falou, na própria entrevista já pergunta se a mãe ela está na idade fértil,
Se ela é recém-casada, então, nossa senhora, que preconceito que vai gerar ali. Só que existem cursos que, no meu ponto de vista, a política pública, ela não está funcionando para as mulheres, muito menos para as mães. Eu que venho da gestão pública, eu era gerente do escritório de projetos, vi projetos lindos, tudo no papel, mas que eram polêmicos, que não poderiam sair do papel porque poderia prejudicar. Mas, cara, não funciona. Então, a mãe, ela sente esse peso primeiro, porque ela vê que o clima na empresa não vai ser receptivo, aí já volta de novo para aquela nuvem. Será que aquela nuvem que ela botou foi na cabeça dela ou de fato existe essa nuvem? Primeiro ponto. Esse é um ponto que a gente tem que avaliar. Segundo ponto, quando nasce o seu filho, que você pega aquele bebezinho frágil no seu colo e vai botar uma criança, um bebê de 4 meses numa creche ou com uma rede de apoio que não é sua rede, por obrigação, sem ter essa ressignificação do valor do trabalho na minha mente por necessidade, é desafiador demais. Então, são 2 contrapontos ali que precisam ser avaliados. Essa mãe que precisa de ajuda psicológica para lidar com essa situação e esse empresário que agora tem uma outra pessoa que pode ser mãe, que está se doando para ficar no lugar. E aí, como que essa conta fecha? Não fecha. Porque a política pública hoje, aqui no Brasil, ela deixa muito a desejar. Deixa eu fazer uma pergunta surpresa. Nossa, ai, meu Deus. A gente sempre tem. Sempre tem, demora sempre tem pergunta surpresa. Ai, meu Deus. Você, na sua experiência, né, com tudo isso, você acredita que o crescimento de mães de pet é em função dessa dificuldade, é em função desse medo, é em função de não conseguir se recolocar no mercado depois, né, da licença maternidade, enfim, até mesmo durante a infância da criança? Você acredita que o crescimento da mãe de pet é em função disso ou tem outros fatores que influenciam? Nos meus estudos, porque a gente, como eu falei, a gente estuda as gerações, né? Porque lidar com essa nova geração é complexo. Essa nova geração, ela veio para quebrar tabus, né? Uhum. Mas a gente conseguiu identificar que essas mães de pet foram criadas por mães que não viram, elas foram criadas na horizontal. É aquela mãe que saiu de casa cedo, a criança estava dormindo, voltou, a criança estava dormindo. No final de semana você lida com uma mãe estressada, cansada, ansiosa, sem paciência. Sem paciência, a paciência é zero. E aí ela cresce falando assim, não quero isso pra mim. Certo. Não quer replicar, né? E aí o que essa mãe faz para suprir a falta? Dá um pet. E essa criança, ela cresce amando um pet como se fosse um filho. Então ela se vê numa situação confortável para ela. E hoje em dia temos aí adolescentes, crianças, vulgo adultos, que não sabem conversar, que não querem formar uma família, não querem ter filhos, porque eles não sabem lidar com uma situação que não seja individual, sabe? A maternidade, para mim, como é que eu posso falar? É um ato tão grandioso de servir sem nada em troca. Às vezes, o nada em troca é negativo, que é o que você tem, às vezes, sabe, a criança tá ali chorando aos prantos, berrando. Você tem que respirar fundo porque ela não entende. E aí, como que você transforma essa situação numa lição aprendida, sabe? Essas crianças podem ter sido apanhadas, bateram, né, os pais porque não sabiam lidar. Não vai querer bater em filho, então não vou querer ter filho. Então, assim, na minha humilde opinião, tá? Esses pais e mães de pet hoje, que são crianças, geralmente a gente via os avós, né? Com um gatinho. Antes era a tia que tinha um gatinho. É isso. Agora são esses adultos novos que querem morar sozinhos cuidando de cachorro. Vulgo individual, porque foi o que aprendeu e não sabe servir, não sabe se doar. Então, na minha cabeça, é isso. Então tem um peso, né? Toda essa questão da geração, ela tem um peso. Tem. Então, por exemplo, quebrar ciclos.
como fazer isso. Né? Minha mãe deve estar me assistindo. Beijo, mãe. Me bateu. Me bateu. Minha mãe me bateu, gente. Revelações aqui. Minha mãe me bateu. Minha mãe me bateu, mas ela tem Alzheimer, ela não lembra essas coisas. Eu nunca te bati. Eu falei, que, mãe? Como que não? Então, eu cresci pensando assim, quando eu tiver meu filho, eu não vou bater. Não vou bater. Tá certo. Então, é quebrar esse ciclo. É quebrar. Porque senão você fala assim, eu apanhei, não morri, vou bater também. Isso aí. Entende? Então, essa quebra desse ciclo, ou, cara, essa coisa de geração é um desafio. A gente tem que trazer a Dani para falar sobre Nossa, essa questão de gerações aí. É um assunto muito importante. Sabe por quê? Porque essa questão da geração entra também a questão financeira. Não, tem tudo a ver. O pai que gastou muito, a mãe que gastou muito, aí agora você tem um modelo mental de dinheiro que copia a mãe e o pai. Tudo isso. Só que o nosso programa está acabando. Gente, é impressionante como o tempo voa. Quando o assunto é muito bom. Isso aí. Nossa. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Dani antes. Tem mais algumas perguntinhas para a gente finalizar. Okay. Mas, Dani, como é que a sua empresa, né, contribui para esse processo da inclusão da mãe no mercado de trabalho? Como? Isso. Eu não tive a oportunidade que eu busquei. Então, começa por aí. Eu queria trabalhar na minha área profissional, priorizando a maternidade. Complexo, né? Eu sei. Era isso. Trabalhar e priorizar ser mãe como? É isso aí. E aí eu abri um escritório, na época era ali no Shopping Montserrat, na Serra. Eu quis trabalhar no período que minhas filhas estavam na creche, que são 4 horas. E aí eu contratei pessoas também, porque a quantidade de clientes que eu tinha não comportava eu trabalhar só 4 horas, né? Então aí eu contratei uma equipe 4 horas. Então, a mãe que queria colocar a criança na creche pela manhã, trabalharia pela manhã. Ah, mas eu não quero colocar a criança na creche. Não tem problema. Eu tenho algumas atividades específicas que você tem que fazer de 9 às 17 horas. Então, você pode fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Ou pega por cliente. Então, a gente tem algumas tabelas que uma mãe fala assim, olha, eu converso com ela. Quantas horas por dia você pode trabalhar? Ah, eu acho que eu consigo trabalhar 2 horas. Tipo, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Ótimo. Então, a gente vai fechar nesse acordo. Você tem que me entregar isso durante 8 horas de expediente. Então, ela trabalha 2 horas, ela recebe o proporcional por essas 2 horas. Querendo ou não, ela se sente produtiva na área dela. Depois, ela consegue mais 1 hora. Entrego mais trabalho para ela. Temos uma outra equipe que no dia ela não conseguiu. Ou então, ela fala assim, ah, eu quero viajar 1 semana. É só adiantar, passar para outro. E assim a gente vai se negociando, porque a prioridade é ser mãe. E eu vou te falar, o serviço fica altamente de qualidade. Sim, eu acredito. Porque... Incrível isso, né? Acredito que sim. É porque a qualidade é outra. Porque a gente entende a necessidade, ela quer entregar uma coisa de valor para continuar na área dela e todo mundo sai ganhando. E fala para mim, além de ser mãe, qual é o pré-requisito para aquela mãe que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, está querendo voltar para o mercado de trabalho, ela é mãe, ok, já deu um cheque aí, né? Já tem um pré-requisito preenchido. O que mais ela precisa ter para poder te procurar e trabalhar com você? Essa mãe, ela precisa ser formada em administração ou contabilidade, preferencialmente que tenha experiência na gestão financeira. Sou formada... Ah, Daniela, mas eu sou formada em administração e contabilidade e não tenho experiência. Tudo bem, a gente faz um período de experiência para ver como é que funciona, né? Porque eu já tive uma pessoa que trabalhou comigo que ela pegou um boleto e não sabia o que era um boleto. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Mas se tiver o mínimo, eu estou super à disposição para ajudar. A Paloma, que está aqui comigo, ela que faz a parte também gerencial operacional, a gente está aqui super para ajudar, para todo mundo ser feliz na área de formação. Cara, quando você é feliz na sua área de formação, o serviço é outro nível. E é isso. Gente, que amei. Onde é que as pessoas te encontram, Dani? Fala aí pra gente. Atualmente, a gente fica na Enjoy Coworking, lá na Serra. Fica no Parque Residencial Laranjeiras. Vem tomar um café com a gente, vem conhecer o nosso projeto. Instagram é o pink com M de Melinda.bpo. Massa. Isso aí. Cara, que legal. Olha só, gente, é um assunto maravilhoso. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu acho que vale muito a pena
trazer a Dani novamente aqui para a gente continuar esse assunto, que certamente interessa a muita gente, muitas mulheres, muitas mães realmente precisam entender mais sobre isso, e os homens, principalmente, também precisam entender sobre isso. Então, já fica o convite, tá? Eu Por favor, à disposição. volte. Eu vou só fazer um adendo, sabe? Claro. Eu faço terapia de casal com meu marido. Indico, tá? Mães, façam terapia de casal com os maridos. E eu vou refutar sua pergunta. Olha. Porque na terapia de casal, o pedir foi o crucial para a gente se dar bem. Então, se não está funcionando, peça até entrar na roda, sabe? Uhum. Não é até entrar no automático, Até né? entrar. Porque é uma educação mesmo, sabe? Pede até entrar, até ele se responsabilizar, pede quantas vezes for preciso, peça ajuda. Porque às vezes a mulher cansa de pedir e faz. E aí, quando vê, ela está fazendo tudo e ele não está sabendo como ajudar. Peça ajuda até ele conseguir internalizar que ele é responsável. Então, isso foi um divisor de águas no meu relacionamento enquanto esposa, enquanto mãe e pai, marido, enquanto referência de família para as nossas filhas. Foi crucial. Maravilhoso, Dani. Muito grata por ter vindo, compartilhado aqui sua intimidade, a sua empresa, seu negócio, seus pensamentos, ideias e opiniões, seus estudos, sobre gerações e mulheres. Muito grata, tenho certeza que vai contribuir muito, com as mães que estão nos assistindo. Bastante. E você que não assistiu até agora, eu esqueci de pedir no começo, vou pedir agora para você dar o like, compartilhar, porque ficou bom, né? Se você não compartilhar esse programa, e tem que comentar também, comenta, compartilha. E onde o pessoal encontra o perrengue? Isso, e onde encontra o perrengue, se você caiu na terra agora, não sabe o que está acontecendo, você vai encontrar o perrengue no Spotify, você vai encontrar o perrengue no site e no YouTube do Folha Vitória, na Rádio Pan News, todas as quartas, às 16h30, 90.5 FM, você também encontra o perrengue. É perrengue que não acaba mais para todo lado, não tem desculpa, hein? E a gente se encontra no nosso próximo encontro com mais um tema especial para as mães. Beijo. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.